Então, bora ver o que tem para hoje? Quem é realmente essa figura que está prestes a inaugurar sua segunda década à frente da China e, portanto, a se tornar o homem mais poderoso do planeta? E falando em China, ela estaria mesmo na iminência de ultrapassar os Estados Unidos no desenvolvimento da chamada inteligência artificial? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquelas dicas de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos. Bora começar? Vamos embora! A revista The Economist lançou recentemente uma série de 8 podcasts chamada The Prince, ou O Príncipe, em que tenta reunir tudo o que é possível saber sobre Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e líder máximo daquele país. O cidadão de quase 70 anos está prestes a ser reconduzido para mais uma década no cargo, algo incomum por lá, pelo menos desde a morte de Mao Tse-tung em 1976. Essa verdadeira biografia de uma figura tão importante para a geopolítica internacional começa com uma boa aula de história, ao lembrar o drama e as perseguições por que passaram ele, Xi Jinping, e mais especificamente seu pai, um herói da Revolução Comunista que acabou vítima da ditadura paranoica de Mao Tse-tung. A infância e a adolescência de Xi Jinping se dão no contexto de uma fome terrível que ceifou dezenas de milhões de vidas naquela violentíssima tentativa de coletivizar a produção de alimentos, no contexto da Revolução Cultural, em que a chamada Guarda Vermelha agredia, torturava e até matava quem não fosse socialista o bastante, e, claro, numa época de rápida transformação da economia e das sociedades chinesas. No fim das contas, o que se oferece é bem mais do que um painel com estudiosos e pessoas que acompanharam de perto a trajetória pessoal e política de Xi Jinping. A gente se depara mesmo com uma série de fatos e dinâmicas sobre como o poder é exercido naquele país, com cultura, história e trajetória tão diferentes das que conhecemos no mundo ocidental e que, queiramos ou não, vai influenciar cada vez mais os rumos da economia global. Tem muita gente boa por aí que escuta falar de inteligência artificial, balança a cabeça, faz de conta que concorda, mas só pensa mesmo naquelas imagens de filmes de ficção, né? Com os robôs dominando o mundo e tudo mais. Pois bem, o podcast China Corner Office, de uma agência independente de notícias sediada lá em Nova York, ajuda bastante as pessoas a entenderem o que está por vir e, mais especificamente, de onde. A pergunta fundamental no último episódio era sobre uma possível liderança mundial da China no campo da inteligência artificial já a partir de 2025, algo que foi previsto por um dos maiores especialistas no assunto, um ex-dirigente da Google chamado Eric Schmidt. Mas a conversa é com uma outra figura, um executivo da IBM chamado George Chen, e eles começam esclarecendo que o campo da inteligência artificial, na verdade, se divide em diversas áreas. Existe aquela que busca desenvolver capacidade de visão para computadores, a de processamento e compreensão de linguagens. Tem ainda a representação de conhecimentos, que seria uma espécie de senso comum a ser incorporado aos algoritmos para a tomada de decisões. E tem, claro, aquela de que todos escutam falar com mais frequência, a tal machine learning, ou aprendizagem das máquinas, que se baseia em várias técnicas de reconhecimento de padrões em dados e imagens. O podcast, no final das contas, responde à pergunta original com uma grande reflexão. É preciso diferenciar entre liderança em R&D, pesquisa e desenvolvimento, na qual a posição dos Estados Unidos não estaria ameaçada ainda por um bom tempo, e a liderança na aplicação e adoção em massa. Esta, sim, uma área em que a China não só dispõe de uma estratégia nacional para promover, como a própria cultura chinesa se mostra menos relutante em aceitar, se é que podemos falar isso de um país sem liberdade de expressão, com repressão política e tudo mais.
Você acaba de ouvir A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Como de costume, aqui no fechamento do episódio a gente fala de podcasts que até chamaram nossa atenção, mas que devem interessar a perfis mais específicos do nosso público. Em primeiro lugar, para quem se liga nas questões relativas à sustentabilidade, o podcast francês L'Heure du Monde traz uma discussão assustadora sobre a presença de resíduos de pesticidas na água que se bebe em boa parte da França. Vale também a pena conferir o podcast Post Reports, do jornal americano Washington Post, que editou um episódio com o título How Our Bodies Changed During the Pandemic, ou Como Nossos Corpos Mudaram Durante a Pandemia. Legal é que eles vão além de falar sobre adoecimento e discutem mesmo como as pessoas puderam desenvolver um olhar mais cuidadoso com seu próprio bem-estar. Sim, não custa lembrar, a síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!